Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Alisson e antes de começar a gente quer propor um brinde a você, nosso espectador. Né? Espectador é velho, né? Mas tá bom. Você que tá vendo esse vídeo aí Tá dando no essa moral YouTube, pra tá gente? dando essa moral nesse primeiro episódio. Para quem perdeu a apresentação, quer saber como é que é o podcast em geral, ele tá aqui na lista de vídeos. Beleza? Mas então vamos começar com o brinde, né? Começa com o brinde e dá certo. Sempre. É isso aí. E aí eu queria perguntar, Biel, tá ali na produção, qual o tema de hoje, sem vergonha? O tema de hoje é primeira vez. Pauta boa, hein? Rapaz, rapaz. Interessante. Polêmico. Mamilos polêmicos. E aí, Marcelo? Vamos começar então perguntando, tem a hora certa? Cara, essa é uma pergunta boa. Boa pra caramba. Acho que, de certa maneira, a sociedade, especialmente hoje, né? A sociedade, acho que as gerações, elas vêm... ah, Quebrando alguns tabus? Ou não? é, pode ser que sim. Eu já tô numa geração para trás, né? Nossa geração é a mesma, então é engraçado como a gente começa a se identificar com algumas falas da galera das antigas, assim. Então, tipo, acho que o mundo hoje ele tá bastante precoce, os jovens estão acelerando muito as coisas. Acho que a infância tá até num espaço mais reduzido, acho que a gente pode falar sobre isso num outro episódio. Mas eu acho que não existe receita de bolo, né? Não tem esse lance de tipo, ai, quando eu fizer 18 anos eu estou pronto para ter uma relação sexual. Não necessariamente. Acho que em muitos casos pode ser antes, em outros depois e tudo mais. Acho que por isso que é tão importante a gente ter essa busca por maturidade, conhecimento, autoconhecimento, para a gente saber se naquele momento eu estou pronto para dar esse passo, porque esse passo ele tem diversas consequências, muita coisa muda na sua vida depois que isso acontece. Então, acho que, cara, tem muito mais a ver com você e o seu tempo do que uma hora certa para geral. O que você acha? Eu tenho alguns pontos de discordância da tua fala, no Boa. sentido de é óbvio que não acho que tem hora certa, mas entendo a questão de hoje, talvez essa infância até pré-adolescência está bastante sexualizada, né? Inclusive nas próprias redes sociais e tal. Mas, cara, se você parar para pensar, acho que no passado a gente talvez não tinha essa sexualização, mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje a galera tá um pouco mais, talvez. Eu vejo, por exemplo, pelos meus sobrinhos e tal, um na pré-adolescência, o outro já 17, 18 anos. Eu acho que eles têm um pouco mais, muito mais consciência do que eu tinha, por exemplo. É, Então, eu acho que, de fato, existe uma sexualização muito grande hoje em dia, caminha junto com um pouco mais de consciência, posso estar errado, mas no passado, tipo, não tinha essa sexualização e não tinha consciência nenhuma e tinha, inclusive, bastante pressão. Inclusive, e aí? Já rolou? Não sei. Tipo, não é a minha experiência, então sempre fui bastante confortável com isso, mas eu via outros amigos vivenciando um pouco dessa pressão. Cara, eu acho que, assim, esse lance de sexualização, eu acho que só não era tão aflorada na nossa época porque a gente não tinha rede social. Mas peraí. A gente não tinha rede social, mas, porra, tinha a banheira do Gugu, né? É isso. Então, a gente tinha a banheira do Gugu, a gente tinha as músicas de várias bandas de axé aí que traziam uma parada um pouco mais velada, entre aspas, mas tinha, acho que tinha. Acho que, tipo, a rede social, junto com a internet, acabou proporcionando a massificação das mensagens. Tudo bem, TV aberta é uma rede de massa, é um veículo de massa e tudo mais, mas é diferente também, sabe? Então, E é uma coisa que vem de uma fonte única, né? Então, uhum, tipo, é uma fonte única te transmitindo para uma massa. E hoje em dia a gente tem, tipo, usuários transmitindo para usuários. Então, imagina como é que isso, tipo, Torre de Babel aí, como é a loucura que isso é, né? Tipo, as mensagens chegam de todos os lugares, vão para todos os lugares com muita facilidade. e você levantou uma bola interessante de certa maneira de ficar sendo questionado e aí já rolou para você, etc. Acho que
no nosso universo masculino sempre teve muita competição, até de tipo assim, até antes da parte sexual, né? De tipo assim, vamos pra baladinha. Quantas meninas você vai ficar? Quantos caras você vai pegar, etc. Qual que é o teu Excursão de número colégio, porra. Vai, aqui pro em Play Center, né? Play Center, aqui em São Paulo, a gente tem o Play Center, cara. Porra, Tinha, né? é. Se bem que É, existe ainda, agora acho que foi vendido. para uma fábrica de chocolate, tal, que vai fazer temas lá. Quase falei o nome. Não vou falar o nome, não. Patrocina nós, Cacau Show. Tem o Hop Hari também. Então, cara, essa excursão de colégio, putz, era busão, né? A ida e a volta. Era uma loucura, era uma competição, sempre foi, né? E muito mais pra gente do que pras meninas, né? Eu acho que isso é uma pegada interessante, assim, acho que desde sempre, a gente vai falar sobre isso em futuros episódios também, mas eu acho que as mulheres, né, de maneira geral, elas têm um processo de amadurecimento mais rápido que o dos homens. Então, enquanto a gente está falando um monte de besteiras, elas já estão mais tranquilas com esse tema. Então, a gente fica muito na zoeira em cima um do outro, de tipo, e aí, quantas, não sei o quê. Isso coloca uma pressão em nós, né? Porque a gente quer fazer parte de um grupo. A gente tem muito esse lance também de... Sei que as mulheres também têm esse lance de aceitação e tudo mais. Acho que é ser humano em geral, né? Total. Tem esse pertencimento, né? Sim, mas esse lance de competição, acho que ele tá mais explícito, talvez, no universo masculino. Isso é muito chato, né? Porque, de certa maneira, putz, se você já fez tal coisa, não, ele é o cara, e não sei o quê, não sei o que lá. Aí, tipo, pô, velho, sabe? Às vezes acaba antecipando etapas. E justamente o que a gente estava falando anteriormente, que putz, às vezes a sua hora certa não era aquela e você foi por pressão, sabe? É isso aí. Bom, e quando você fala de competição masculina, eu acho que tem diversas neuras que isso bota na nossa cabeça, né? Pô, competição de quantas pegou, é aí disso mesmo, né? Pré-sexo. Então, tipo, primeiro começa essa competição de você já beijou. Uma competição. Eu nem sei se isso pega ainda hoje, né? Mas na nossa época era BV, né? Era BV. Boca virgem. Pô, você é BV, não é BV, não sei o que e tal. Pô, não sou, mas. E aí? Mas foi selinho ou de língua? Porra, cara, foda-se, né? E já começa daí, né? E aí acho que isso se estende durante muito tempo, assim, na nossa vida. Se estende pra vida adulta, inclusive, né? Essa competição. E eu acho que daí surge um papo que nem tava na pauta, acho que é importante dizer, que é como o homem mente também, né, cara? Justamente para dizer, tipo, olha, fiz isso, fiz aquilo e tal, e porra, foi um selinho, né? Então. Na escola você falava que era menina do bairro e no bairro você falava que era menina da escola. Ou não, você até ficou com a menina, mas aí, porra, você fez Deus do mundo, né? E, nossa, que masco! E quando na verdade não fez porra nenhuma, né? Tipo, é problemático isso aí, né? Pô, pra caramba, né? Uma exposição completamente desnecessária também das meninas e tal. Mas, enfim, essa competição aí, acho que em geral, acho que são esses alguns pontos que a gente tem para dizer. E tem um outro ponto que talvez, não sei se caiba para todo mundo, porque às vezes a primeira vez acontece numa pegada muito casual, né? Mas também tem alguns casos de, pô, você já tem uma namoradinha e tudo mais, não foi o meu caso, mas que rola um pouco dessa conversa também, né, Marcelo? Com esse parceiro e tal. Cara, eu acho que assim, comunicação em qualquer instância é super crucial. E a gente tem que conseguir conversar com as pessoas que estão com a gente, seja uma namoradinha, um namoradinho, seja sexo casual, ou uma coisa, tipo um sexo num relacionamento sério, sabe? Acho que, enfim, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais em consentimento um pouco depois. Mas acho que é isso, né? Acho que esse universo de primeira vez, ele traz consigo também muitos medos e inseguranças, né? Porque a gente já tá envolvido nessa competição e tipo, isso me incomoda, sempre me incomodou muito, porque eu sempre me considerei uma pessoa diferente, né? Então, tipo assim, eu não, Diferentão, então.
Não, não, é diferente. Diferente no sentido de, tipo assim, cara, me incomodava esse papo de competição. Eu fazia parte também e ia tentar sempre ir pras cabeças e beleza. Só que eu queria muito mais poder discutir sobre, conversar e trocar experiências mesmo, sabe? E até com pessoas que não tinham experiência, tipo assim, de entender, pô, por quê você ainda não beijou? Por que que você ainda não transou? O que tá rolando aí com você? Então, acho que, no meu caso, isso, de certa maneira, fez com que eu tivesse mais amizades femininas também, por um longo período, e acho que até hoje, para ter uma visão diferente do que eu poderia ter ali com os meninos, sabe? Porque os meninos era só aquela competição, Amigas do etc. Marcelo, cuidado. Não, Que brincadeira, gente. otário. Enfim, mas assim, percorrendo mais e insistindo mais nesse tema de medos e inseguranças, acho que eles estão muito correlacionados com esse lance de competição. E, cara, acho que são vários as pautas que a gente tem dentro desse universo de medo e insegurança. Por exemplo, pô, até um tema de competição, né? Pô, performance. Cara, eu tenho, já, já antecipando algumas coisas aqui, mas, cara, a minha primeira vez, pra você ter uma ideia, o, o, o medo de não performar era tão grande que, tipo, eu, mano, deixei de aproveitar algumas coisas, né? Então, Uhum. tipo, rolou, foi legal pra caramba, tipo, a mina já não era a primeira vez dela, então foi bacana. Ela Eu não falei pra ela que era a minha primeira vez, óbvio, né? Aí, primeiro medo de insegurança, né? Você tirado de Virgão. virgão, né? Então não falei pra ela disso. E aí rolou, foi animal, foi show de bola. Só que aí ela me chamou pra tomar banho. E eu assim, não! Meu Deus, o que eu faço e tal? Falei, cara, eu nem lembro que desculpa que eu inventei, mas eu não fui. Tipo, justamente com esse medo, insegurança e tal, né? Tipo, o que eu faço e tudo mais. Então, tipo, eu tava cercado tanto numa. Foi legal, porque, tipo, ela soube conduzir as paradas muito legal, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, eu tava numa pressão tão grande, cara, que, tipo, não te permite viver outras experiências e tudo mais, né? Então, acho que esse já é um primeiro, assim. E quando você fala de performance, era justamente, será que eu vou lá e vou fazer o quê? Tipo, não dá, não consigo, né? Ou, tipo, tem as questões relacionadas à ejaculação precoce também, né? Você tá tão à flor da pele e tal, e aí você usa umas ferramentas meio duvidosas aí, né? É complicado, né? Esse lance aí de 3 sanfonadas e o forró já acabou. Duas pedaladas e a corrente cai. 2 chacoalhadas e o champanhe estoura. É complicado. É É. complicado. Mas eu acho que a gente tem que começar a tratar esse tipo de coisa com muito mais naturalidade. Eu até acho que a gente avançou nisso, sabe? Acho Sem que dúvida. na época que a gente era adolescente e tudo mais, acho que cara, era muito mais complexo falar sobre isso. De novo, nesse lance de competição, de tipo assim, não, porque eu transei 1 hora, 2 horas. Até tinha competição de quanto tempo você ficava beijando. Aí você ficava beijando horas, tá ligado? Daqui a pouco tá com câimbra na língua, com a mandíbula travada e você tá nessa aí. Não, pô, nossa, a gente beijou 2 horas. Péssimo. Então, acho que, pô, gozar rápido faz parte. Acontece. E acho que por isso também é tão importante aquele outro tema que a gente estava falando de conversas, né? É importante que você se sinta confortável, seja um sexo casual ou um sexo dentro de um relacionamento, para você poder falar e expor a sua vulnerabilidade ali, a sua fragilidade. Pô, cara, era a minha primeira vez, É. né? Tipo, não sei direito o que eu tô fazendo, pô, vamos descobrir juntos e etc. Porque, eventualmente, seja na sua primeira vez, na segunda, na terceira, sei lá quantas vezes, pode acontecer e tá Exato. tudo bem, Assim sabe? como broxar também, que é um baita do medo, né? Ó, e tem mil. Cara, acho que é importante dizer também para o público que a gente não tem pretensão nenhuma de dizer como, o que se deve, o que não se deve fazer. Enfim, tipo, cada pessoa é um mundo, né? Total. Então, e tem várias coisas que interferem, né? Acho que pode até chegar um momento que a gente traga outras pessoas aqui que tem mais propriedade, inclusive profissional, para falar sobre o tema, né? Mas broxar, por exemplo, está relacionado a uma série de outros fatores, né?
Uhum. que podem influenciar? Justamente essa expectativa muito elevada, ou de fato um não desejo, né? Não ser estimulado, não se sentir estimulado, cansaço, acho que Receio de performance também. receio de performance. Então tem muita coisa que pode estar aí de ordem psicológica, né? Pô. Às vezes você É, teve um péssimo dia, independente de onde seja, tipo, é. faculdade, no trabalho, ou você não tá bem psicologicamente, aquilo vai influenciar diretamente. E acho que o maior medo é porque não dá pra disfarçar, né? É. Não dá pra disfarçar. Não, assim, cara, vou compartilhar uma experiência minha. Comigo já rolou, já brochei, e eu fui muito transparente. Assim, pô, e foi engraçado, porque nessa vez, era a minha primeira vez com essa garota num motel. E aí eu tava lá, tipo, esperando, ela tava se preparando, etc. E aí, beleza, a gente começou a se beijar assim, e a minha cabeça só ficava assim: eu não posso broxar, eu não posso broxar, eu não posso broxar. E cara, aí já era. Aí quando você entra nessa pilha, meu amigo, dito e feito. Não é isso? Dito e feito, cara. Eu brochei. Depois, assim, de um tempo eu consegui dar uma relaxada e rolou e tudo mais, mas, cara, foi complexo, assim, porque quando entra na cabeça uma ideia errada, esses pensamentos intrusivos, Quando você assim, se rende aos pensamentos intrusivos, geralmente dá merda. exatamente. Então, acho que, de novo, né? Tem uma galera, acho que é até importante, tipo assim, de novo, não tá na pauta, mas a galera fica entrando nessa pilha aí de ficar tomando remedinho, até, tipo, usar mais do que deveria. Cara, eu acho que se você se prepara psicologicamente, tem conversas tranquilas com seu parceiro, com a sua parceira, não precisa de remédio. Você não precisa. E outra, porque muita gente toma também o remédio para ter aquela performance. Então, eu vou parecer um touro aqui, etc. Cara, às vezes não é nem sobre isso, sabe? E aí a gente até começa a abrir e pular determinados muros, né? Porque sexo, na minha concepção, tem muito a ver com conexão. Então, é isso que é importante. Conexão não significa necessariamente sentimento, sabe? Tem que ter química, tem que ter troca, tem que você conseguir conversar sobre várias coisas, porque uma hora o sexo acaba, uma hora você vai ser chamado para ir tomar banho, entendeu? Você vai estar lá de pau mole, etc. Então, tipo, pô, entendeu? É, Como que é isso para você? é complicado, né, gente? E acho que, de novo, não tem receita, né? A gente precisa se perceber melhor também. E se tiver alguém que tá escutando isso agora e de fato tá passando por esse processo de primeira vez e tudo mais, cara, de novo, não é uma recomendação, mas, cara, tenta se perceber. Tenta se perceber o que geralmente você sente e se isso influencia o seu desejo ou não, né? Acho que essa é a principal dica que eu queria ter recebido, assim, Pô, né? eu acho que uma coisa legal de se falar é que, assim, A merda. se você já gozou rápido, conta uma história engraçada aqui pra gente. Se você já broxou, se você tem qualquer comentário ridículo que provavelmente você já deve ter feito, tipo assim, não, pô, desculpa, é que você é muito gostosa. Pô, Terceirizar a culpa, né? Puta que pariu. Clássico, né? Mas não faça isso. ou você falar assim de tipo, perdi o que eu ia falar, pô, tirou meu Ah, punch aqui, ia soltar uma piadinha. Mas, ia ser não, uma merda. lembrei. É assim, de, tipo, de broxar assim, nossa, essa é a primeira vez que acontece comigo. Cara, parte. Mas Clássica. comenta aqui, deixa a sua história aqui pra gente. É isso aí. Se você se sentir à vontade, se não, É isso tá aí. tudo bem. E aí, bom, e acho que cabe também. Acho que a ideia é atingir o máximo de público aí possível com as nossas histórias. E se você é pai, cara, meu, troca ideia com teu filho, com a tua filha. Fale, mas esteja pronto para ouvir também. Né? Aberto, tipo, a entender e acolher essas dúvidas também, porque em algum momento você também teve essas dúvidas. Né? Então acho que isso é importante pra caramba. Mais uma vez, minha experiência aqui. Lá em casa a gente falava. Eu não vou falar que a gente falava abertamente sobre sexo, mas a gente falava abertamente como se prevenir, né? Tudo mais. Então, acho que isso
foi bastante positivo, né? Mas eu acho que seria, inclusive, ainda mais positivo se eu me sentisse um pouco mais confortável para tirar as minhas dúvidas, inclusive dentro de casa, né? Uhum. É, eu acho que existia espaço, mas eu não me sentia seguro para, né? Então, eu acho que é isso. Se eu fosse pai, eu talvez tentaria, de alguma maneira, abrir caminhos para essa conversa começar a acontecer de maneira mais natural. Boa. Cara, acho que a minha experiência familiar, assim, é diferente, porque eu não vou dar muito detalhe agora, acho que eu posso falar um pouco mais pra frente, mas eu nunca tive abertura para falar sobre isso com o meu pai, que é a minha figura masculina, né, em casa e tudo. Então, sempre foi um pouco complexo, mas de certa maneira, por eu ter sido criado mais assim, com a minha avó e com a minha mãe, eu sempre tive muita tranquilidade com esse universo feminino e eu trocava ideia com a minha mãe como se nós fôssemos brothers, sabe? Porque, de fato, nós somos. Então, ela sempre me ajudou muito em várias questões, sempre me acobertou bastante, assim, porque meu pai tem um pensamento um pouco antiquado, por assim dizer. E, enfim, faz parte. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando? A gente ficou falando de putz, cara, ah, tem uma galera que toma remédio, etc. Mas tem uma galera que faz outra coisa. Isso pode impactar diretamente, positivamente ou negativamente. Depende, porque cada experiência é única, sabe? A sua experiência é uma, a minha é outra, todo mundo é diferente. É assim, eu já li sobre regra de três com masturbação. E o que que é a regra de três? Ah, você sabe que você vai ter um date naquele dia. Então, pô, o que que eu vou fazer? Regra de três. Eu vou me masturbar de manhã, de tarde e antes de sair. Cara, tem necessidade disso? 3. Três. Ou que seja uma, tá É. ligado? Não necessariamente faz sentido. Pode ser. Eu vou ser super honesto. Já tentei essa técnica e tudo mais. Teve seu bônus Quem e teve seu nunca? ônus. Quem nunca? Né? Então, tipo assim, cara, é, não necessariamente isso vai te ajudar, né? Pode te atrapalhar. Putz, aí você não vai conseguir nunca chegar lá. Ou você já tá tão fadigado que você pode eventualmente broxar. Ou não, você vai ter uma performance legal. Enfim, cara, não dá pra saber. Mas assim, essas regras, essas receitas de bolo que a gente vê na internet, não necessariamente fazem sentido pra você. É, pode disso. Se quiser testar, legal, acho que pode ser interessante, mas é isso. Pode dar certo, pode não dar certo. E aí, tá disposto? Não é melhor deixar o negócio acontecer naturalmente? Né? Uhum. Tem esse ponto aí. Bom, o que mais a gente tem para falar sobre medos e inseguranças aí? Tem um assunto um pouco polêmico, hein? Que os É. caras têm dificuldade de falar. É. Vai? Você já sabe. Sei. E tem o tamanho, né, da ferramenta. Tamanho da peça. É. Não, e tem que ser grande. E morangudo. Porra. Não, né, gente? Não, né? Acho que não, mas. Mais uma vez, né? Não tem muito é, receita de bolo. Não vai tentar ficar fazendo receita indígena. Pendurar um bloco para ver se o negócio cresce. Pelo amor de Deus, meu pô. Nem comprar bombinha, etc. Bombinha. Não que eu saiba. Nunca tenho usado, tenho experiência com isso. Mas realmente um tabu. É um tabu, porque, tipo, a gente cresce com alguns clichês que começam a ultrapassar os limites que eles foram criados e vão ultrapassando para outros temas, inclusive os sexuais, né? Por exemplo, tamanho é documento. Cara, não é, sabe? Tipo assim, tem vários estudos que falam, assim, longe de mim de novo, né? Igual você falou, longe de mim ter e expressar opiniões técnicas aqui, nada disso. Nossa ideia aqui é compartilhar as nossas experiências, as nossas percepções. Tipo assim, cara, você não precisa de um pedaço de tronco para satisfazer uma mulher ou um cara, sabe? Não tem isso. Na verdade, até pelo contrário, se você acabar
sendo avantajado nesse sentido, você pode eventualmente machucar a pessoa que você tá. Então, acho que a gente tem que falar mais abertamente sobre isso e desencanar também, sabe? Porque sexo não é só penetração, independente de onde aconteça. Então, tipo assim, sexo tem todo um lance, tem que ter a química, tem que ter o beijo, tem que ter o toque, tem que ter o carinho, tem que ter, cara, tem que usar das suas mãos, da sua boca, enfim. É. A penetração é só um pedaço do Você sexo. falou uma coisa que me lembrou um evento aqui do passado de amigos em comuns que a gente tinha que não conseguiam tipo, se relacionar direito com a namorada porque ela sentia muita dor, cara. Tipo, pô, então, cara, olha como a conversa tem um papel fundamental aí, né? Então, quais outras formas a gente vai achar de encontrar prazer mútuo, né? Se não só na penetração, né? Então, o que que eu posso fazer antes que talvez, pô, deixa ela mais tranquila, mais livre para sentir esse prazer, sem dor, né, cara? Porque, pô, a dor é um troço que é um negócio que eu acho que, pô, me broxa, cara. Se eu sentir dor, e já senti, né? Tipo, então você tem que tomar cuidado, né, em relação a isso. Às vezes, você tá mais sensível, a região tá mais sensível e tudo mais. É, e a dor, porra, não é um troço que é bacana. Não, eu não acho que é um negócio bacana. Com certeza. E, cara, acho que esse tema de tamanho de ferramenta, etc., ele permeia dois macro temas, assim. Tem medo e insegurança, mas tem muito de tabu aí também, né? E acho que uma coisa que faz com que a gente crie todos esses receios e tudo mais é a influência da pornografia. Porque quando a gente vai assistir um vídeo pornô, e, pô, quem nunca, né? A gente vê os caras lá com a tromba do elefante e fica assim, eita, É, comigo não é assim. eu acho que tem dois papéis na pornografia, né? Acho que em geral tem influências negativas. Porque é isso, você cria expectativas De de performance, de performance, de tamanho. tamanho, de 3 horas e tudo mais. Coisas que são muito surreais, né? Cara, e você vê de tudo, né? Você vê de cara, o cara que parece que tem 1 litro dentro dele, né? Pô, então são coisas que claramente é surreal, tipo, é para impressionar, é para tem todo um aspecto comercial por trás disso, Claro. né? Então, e tudo bem também, mas a gente só precisa saber separar o joio do trigo aí, né? Em relação a isso. Mas, em geral, especialmente na adolescência, né? A pornografia, justamente, né? A gente tá falando de primeira vez, cara. Até a primeira vez acontecer, cara, não dá pra ficar só no imaginário, né? Uhum. Então, você consome muito pornografia pra tentar criar algum tipo de referência, né? E, de novo, reforçam aquela disputa, aquele tabu, aqueles medos e tudo mais. Tal. Eu acho que é por isso que é tão importante a educação sexual, né? Porque, de certa maneira, a gente acaba consumindo certos conteúdos que não necessariamente vão te educar, né? Não necessariamente eles são educativos e existe uma tendência que eles podem fazer mais mal do que bem. Então, beleza, na escola a gente tem uma iniciação ali de, pô, ó, o órgão genital masculino é esse, a composição é essa, o órgão genital feminino é esse, etc. e tudo mais, como colocar um preservativo. E assim, nem sei se todo mundo, nem sei o que mudou da nossa época pra cá também, não sei como tá isso, Faz mas tempo, hein? faz tempo. Se a gente se formou em 2008, a gente começou a faculdade em 2008, imagina quando a gente não teve esse papo lá com a tia. Então, faz tempo, e aí acho que nesse sentido a pornografia é bastante prejudicial, né? Ao mesmo tempo de talvez dar uma primeira referência, especialmente para quem não consegue ter essa troca com pais, com amigos, que já se relacionaram a primeira vez. Mas, né? É isso, né? É. Cara, e eu acho que muito relacionado à educação também,
acho que tem um ponto importante da gente falar que é sobre a saúde masculina. E aí eu vou compartilhar as experiências próximas que eu tenho, assim, no meu círculo social e depois você me disser, assim, mais ou menos pro seu. E assim, cara, parece que homem tem alergia a urologista. É brincadeira um negócio desse, cara. Tipo, a gente não faz Meu, as mulheres estão lá sempre, rotineiramente, sei lá, acho que a cada 3 ou 6 6 meses, meses, né? pelo Ou de ano menos. em ano, pelo menos. É. E a gente não. Assim, e eu vou te falar, assim, até comigo, mas não é por preconceito, é só uma sensação de que tá tudo bem sempre, sabe? Então, tipo, cara, sei lá, e se eu fui no urologista uma vez no ano, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, acho que tá justo, sabe? Uhum. Tipo, uma vez, opa, e aí, tá tudo bem e tal, etc. Cara, é importante isso. Por mim, eu só fui neurologista em casos de, putz, tô achando que não tá normal. Tá escamando aqui, né? A criança tá chorando, quem tá acontecendo? Não, mas brincadeiras à parte, tipo, diferente de algo que é rotineiro, uma visita de rotina para garantir que tá tudo bem, a gente geralmente só procura, e quando procura, quando alguma coisa tá diferente. Não tá rolando bem, quando tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe ou não consegue resolver sozinho, ou que comentou com alguém e a pessoa nunca vivenciou, porque até não estranharia se, tipo, uma pessoa falar, ah, não, toma tal remédio, você provavelmente vai confiar mais no que ela fala com você do que tomar a atitude de ir em um urologista, de tentar marcar uma consulta, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem um convênio e tudo mais, acho que isso é importante de pontuar, mas é uma especialidade que os atende também, né? E pode correr atrás dessas outras ferramentas, né? Então, eu acho que é até como eventualmente uma primeira comunicação sobre o tema, acho que vale. Tipo assim, eu acho que as mulheres fazem muito mais isso, de tipo, putz, ó, de repente, se ela tiver mais confiança, ela no ginecologista, não sei. Tipo assim, pô, tô namorando, pode ser que aconteça em breve, etc. Acho que o homem jamais falaria sobre isso. Jamais falaria sobre isso. É. Então, Você diz com um profissional. com um profissional. E aí acho que a gente começa a expandir até um pouco mais desse receio de comunicação. Porque, pô, cara, eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal. Da minha primeira vez. A minha primeira vez, é, quando eu fui comentar e contar para o meu pai, não foi num cenário super adequado, porque foi, tipo, a primeira vez, assim, tava rolando uma festa em família, tava todo mundo bebendo, não sei o quê, e eu nunca bebia, e aí tinha uma bebida lá chamada espanhola. É tipo vinho, abacaxi, tem umas Leite condensado. leite condensado, enfim. E, cara, eu tomei Não um estamos copinho. recomendando beber, mas, Não, pô, mas é gostosinho. E aí, cara, eu não tava habituado a consumir álcool nem nada, então, tipo, eu fiquei meio alegre. E aí eu lembro que a gente tava na praia, e aí eu tava rolando um churrasco e tal, música, aí eu sentei lá no colo do meu pai e falei assim, pai, preciso te falar uma coisa. E aí ele, fala, aquela cara, né? Falei assim, perdi a virgindade. E, cara, foi muito bizarro, porque eu sei que não foi no ambiente mais adequado, a gente tava em família, eu tava alegre e etc. Mas eu não me senti nem um pouco acolhido, porque, tipo, ele não soube me falar absolutamente nada, ele não soube me questionar, de tipo assim, pô, como foi pra você? Foi legal? Como foi pra pessoa? Etc. Tipo, pô, você foi respeitoso, a pessoa foi respeitosa com você, esse tipo de coisa, não rolou. E pior, né, pra piorar toda a situação, meu pai ficou alguns dias sem falar comigo, cara. Então, tipo, eu entendo que, tipo assim, hoje, né, porra, hoje eu sou pai, hoje eu tenho 34 anos. É diferente a cabeça que eu tinha naquela época e a que eu tenho hoje. E eu sei que, tipo, meu pai, na vida inteira, ele fez sempre o melhor que ele poderia fazer. Só que não significa que é suficiente, sabe? E tudo bem, porque provavelmente eu vou ter algumas atitudes ao longo da vida da minha filha que não vai ser suficiente, mas eu tô focado em fazer com que seja. Então, eu me senti desamparado, assim, sabe? Tipo, cara, não posso ter esse assunto com meu pai, não posso ter esse tipo de conversa.
Então, esse lance de comunicação, ele ficou muito mais escancarado para mim da importância, sabe? E reforçou negativamente isso. A gente já se conhece há algum tempo, né? Eu consigo ver a cara do teu pai, a reação do teu pai, e eu conheço como é a tua relação com a tua mãe. Como, tipo, isso. Acho que não tem certo, de novo, não tem errado. Na vida, né? Não tem certo, não tem errado. Mas se espera que, por exemplo, você tenha esse tipo de papo mais com teu pai, e como isso te direcionou total para tua mãe, né? Uhum. É interessante. E aí ela conseguiu suprir essa carência em relação a, tipo, escutar, te orientar, né? De maneira bastante aberta, né? Inclusive, um beijo. Bom, eu acho que a gente precisa, inclusive, conversar e ter esses papos mais abertos, principalmente por conta de algumas consequências, né? Que o sexo pode trazer na nossa vida. A gente falou sobre uma série de assuntos, né? E como a comunicação pode ajudar a gente em todos os âmbitos, né? Comunicação com parceiro, com algum mentor, né? Com qualquer coisa que o valha. Especialmente também por conta, e educação sexual, por conta das consequências que isso pode trazer, né? As DSTs estão aí, né? E também um outro tabu de homem, né? De não usar camisinha, por não conseguir, porque é mais caro os sentidos e tudo mais, né? E aí quer sempre jogar descalço, né? Só que isso não, especialmente, né? Você, eu vou falar algo que talvez eu possa ter uma errada, mas eu acho que especialmente quando você não tá num relacionamento fixo e tudo mais, se é um sexo casual, uma primeira vez e tudo mais, é complicado você se arriscar a esse nível. Uhum. Eu vou falar por mim que a gente correu já, já corri alguns riscos nessa minha vida, né? Graças a Deus tem consequências, né? Pelo menos para mim. Mas que poderiam ter combinado em outras consequências Ah, com mais certeza. graves, né? A gente tem alguns casos no nosso círculo de amigos que tiveram consequências. O negócio não ficou tão legal. Aí teve que ter, é, teve que ter auxílio médico, né? Auxílio médico para resolver as situações, não só remédio e E um etc. tratamento meio complicado, né? Tratamento complicado. E eu acho que, tipo assim, é complexo porque, cara, de novo, acho que a gente tem muito mais acesso à informação. E aí, pô, se fosse comigo, eu ia me sentir até um pouco humilhado, assim, de tipo assim, caramba, eu não acredito que eu tenho tanta informação. Tive tanta informação ao longo da vida e eu tô aqui com uma DST. Putz, eu ia ficar me sentindo mal. Mas, tipo, de novo, também já as minhas atitudes inconsequentes aí nessa vida. Mas, cara, se puder falar qualquer coisa, use camisinha sempre. Sempre, sempre, sempre. Independente do tipo de sexo que você vai fazer. Porque, cara, não é. Não é. Você não tá só arriscando a sua vida. Pode arriscar a vida dos outros. As doenças, tudo bem que muitas têm tratamento, algumas não têm cura. É muito complexo, né? Eu não gostaria de ter esse peso na minha vida. É complicado. E é isso, né? A saúde acho que é o nosso maior bem em geral, né? E assim, muito, é muito frágil também. Quando a gente é jovem, a gente não tem essa visão. Acha que nada vai acontecer, que a gente está imune a tudo, né? Então é isso aí, cara. Meu, pelo menos um dos parceiros aí precisa estar protegido, É. né? Não, e eu acho que assim, até de certa maneira é um pouco de tabu preservativo, a camisinha pro cara, né? Tem cara que é muito bem colocado por vocês, de tipo, ah, não, eu não sinto tanto prazer, ou eu broxo, ou não sei o que, não sei o que lá. Meu amigão, desculpa, velho. E aí vale do parceiro da parceira. Não aceita, sabe? Nossa, Primeiro tem que partir de você, mas se não partir da outra pessoa, quer isso dizer, aí. mas se não partir de você por, enfim, por qualquer que seja o motivo, tem que partir da outra pessoa. E outra,
não existe só o preservativo masculino. Para caso de relações heterossexuais, tem o preservativo feminino, É isso aí. né? E não é assim, ah, não, a minha parceira toma anticoncepcional. Não importa. Não importa. Cara, a gravidez é uma das consequências, né? Sexo sem proteção. Né? Então, Existem diversas outras, né? E a gente acha que nem precisa ficar citando aqui. Mas é isso. Acho que tem uma frase que a minha avó dizia, se brincar, é quando dois não querem, um não briga, né? Então, acho que tem que existir esse nível de consciência aí. eu acho que é a educação, voltando um pouco na educação sexual e correlacionando aqui com camisinha, cara, é, nas minhas primeiras vezes, assim, com a primeira pessoa, pô, a camisinha estourava o tempo inteiro. E porque provavelmente tinha colocado errado, sabe? Então teve até um período em que a gente pensou que ela estivesse grávida. E, cara, foi desesperador, porque eu tava na escola ainda, tipo, tava no colegial. E aí eu só ficava pensando assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Sabe? E acho que eu tenho um puta lugar de fala, porque eu sou pai. Eu sempre tive esse sonho de ser pai, não quando eu era moleque, né? Mas, tipo, sempre soube que eu seria pai de menina, e sou pai de uma menina. Cara, paternidade é um lance muito sério. De fato, a tua vida muda. Né? Tipo, é quase como se a vida de uma outra pessoa passasse a ser mais importante do que a sua. Você perde o direito de morrer. Como se fosse assim, sabe? Então, é, eu não gosto de usar o gravidez, paternidade como uma consequência, porque ele leva meio que pro lado pejorativo assim da É. situação. Mas, cara, a sua vida muda. Você é responsável por um ser humano, sabe? Então, tipo, pô, eu sou muito feliz, agradeço demais a Deus, ao universo, tudo por ser pai da minha filha, porque foi um sonho realizado. Eu acho que eu consigo cumprir o meu papel, de novo, igual meu pai conseguia, tipo, no melhor que eu posso fazer. Mas acho que a diferença está muito no. Eu não me satisfaço com o que eu faço. Eu estou sempre buscando ser melhor, sabe? Cara, Nível de consciência é completamente diferente. completamente diferente. Bom, nossas experiências, né? O Biel tá falando aqui, tô falando baixo. Eu contei um pouquinho das experiências, mas até chegar a primeira vez eu bati na trave várias vezes. Né? Então, tive algumas experiências prévias, pô, de garota que vai lá em casa naquele momento que os pais não estão e tudo mais, de bater na trave, mas não passar a segurança necessária para a pessoa, né? E ao mesmo e é óbvio que você não vai passar a segurança necessária porque você não tem essa segurança, né? Então foram experiências bem legais assim nesse sentido, quase chegar lá e tudo mais, mas que não se concretizaram. Isso entre os meus 14 e 18, então houveram algumas experiências aí. E aí com 18 foi de fato o que aconteceu. Então conheci uma menina e tudo mais. E a gente se encontrava de vez em quando, e o clima foi esquentando e tudo mais. De fato, ela já era mais experiente, mais velha. E foi quando aconteceu, né? Então foi muito legal. Pô, eu tenho lembranças muito bacanas, assim, porque foi uma construção, assim, né? Não foi, vamos lá, vamos transar. Né? Então, não, tipo, foi uma construção de alguns encontros, do clima esquentando, da conexão acontecendo, até que não dava mais, né? Então, você precisava evoluir aí dar o próximo passo, né? Então, aconteceu. A primeira vez foi no motel, e aí, beleza, foi super bacana, foi legal. Expectativa cumprida nos primeiros 20 minutos. E aí, cara, o que você faz agora? E aí foi que eu te falei, né? Do puta do medo de. Pô, vou tomar banho, não vou tomar banho, o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu tenho que ir embora, vamos nessa, né? Então,
porra, péssimo, né? Tivemos outras oportunidades, e aí foi mais legal, mas ao mesmo tempo que foi muito legal, tipo, foi muito, caralho, o que que eu faço? Como é que é? É, Como eu falei, tipo, eu não tinha dito que era a minha primeira vez, apesar de com certeza ter ficado explícito, né? Mas foi legal, foi legal. Eu carrego com bastante carinho, assim, né? Uhum. Esse episódio, né? E daí pra frente, enfim, outras oportunidades vieram e tudo mais, mas acho que é importante dizer que conforme conforme o sexo vai acontecendo, você passa a reparar outras coisas e se perceber diferente. E que outras coisas podem te dar prazer além do toque, né? Mas a gente vai falar disso mais. Boa. Cara, acho que a minha primeira vez ela foi muito melhor do que eu estava imaginando. Acho que eu fui muito influenciado por uma série de coisas, né, de competição masculina, influência da pornografia, etc. Então, a minha idealização de primeira vez, olha que bizarro, era com uma garota de programa. É. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de quando eu me relacionasse com alguém que eu tivesse sentimento, que eu não correspondesse às expectativas dela. Então, a minha ideia era aprender com uma profissional Para não frustrar quem para não você ama. frustrar. Entendeu? Então, tipo, bizarro isso, bizarro. E graças a Deus a minha primeira vez não foi desse jeito. Eu lembro que eu namorava já há um tempo, acho que uns 2 anos e meio. A menina que eu namorava, ela era mais nova do que eu. E ela não estava pronta para dar espaço e eu estava pronto. E aí existiam outros pontos de divergência, isso foi só mais um. Mas aí a gente eventualmente acabou terminando. E aí eu conheci uma outra pessoa, mais velha. Eu tinha 15 anos. E aí essa pessoa foi morar e tudo mais. E, cara, aí ela já tinha também tido a primeira vez dela. Eu tinha deixado explícito que era a minha primeira vez. E foi muito especial. Foi com, igual você falou, foi com muito carinho, foi com muito amor, muita conexão. Então, foi muito massa. E eu agradeço muito por ter sido desse jeito, sabe? Porque acho que se não tivesse sido desse jeito, acho que eu teria me arrependido. Especialmente tendo a mentalidade que eu tenho hoje, o nível de maturidade também, acho que eu teria me arrependido desse episódio. Então foi muito massa. E eu não lembro, assim, de performance, se eu fui bem, se fui mal, se eu, tipo, demorei muito, se foi rápido. Parece que eu não lembro. Eu lembro só, tipo, da parte sentimental. Foi legal, assim. Guardo com carinho essa. Legal. E não estamos sozinhos aqui, né? Biel tá ali na área técnica, só fazendo os cortes aí e tudo mais. Mas, habla, Biel. Como é que foi aí a tua primeira experiência? Então, diferente de vocês, minha primeira vez eu acho que foi um pouco caótica. Eu acho que provavelmente eu nunca comentei isso com vocês. Mas, cara, estamos aqui no Mundo Eu Podcast pra ser um papo de amigo pra amigo, né? Então, sincero também. Cara, contextualizando, minha primeira vez eu tinha muita ilusão, muito pelo contato com a pornografia muito cedo. E além disso, era um jovem imaturo e inconsequente, como a maioria é, né? Então, eu achava que estava preparado e não estava, mas, cara, foi com a minha primeira namorada também, a gente amava e tudo, só que eu achava que eu ia perfumar como aquele cara de alusão do filme, sabe? Então, vídeo, cara, não tem cheiro, não tem tato, não tem sentidos. Então, minha primeira vez, eu não sabia também colocar uma camisinha. Então foi um caos. Não consegui performar até o final. Eu performei muito pouco também. Mas, cara, depois disso, eu acho que eu conheci muito o Gabriel, assim. Terapia muito cedo também. Eu tive outros relacionamentos. E eu acabei amadurecendo, eu acredito,
A partir dos 18 anos, assim, sabe, cara? Eu acho que foi uma longa caminhada aí de deixar muitas coisas de lado, assim, dos pensamentos negativos em relação a tudo que eu passei, né? Legal falar que tive apoio, depois eu comecei a me comunicar mais, tanto com os meus pais sobre isso, quanto para as outras meninas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida. E, cara, foi uma das coisas que o Marcelo falou, né? A comunicação é tudo. Então, quando você se comunica, até para falar sobre você e num lado tão único que é o sexo, você se abrir tanto pra uma pessoa, eu acho que é o principal. Então, finalizando, minha primeira vez não foi boa, mas houve a superação aí, e é isso que importa. Boa. Acho que é interessante que as nossas primeiras vezes foram um pouco diferentes umas das outras, expectativas e as realidades em si. Mas, assim, uma coisa que é importante é que, pro resto das nossas vidas, até que a gente ache uma pessoa que seja a tampa da nossa panela, a gente vai ter outras primeiras vezes, sabe? É sempre a oportunidade de fazer ser melhor em todos os sentidos possíveis. E não só para a pessoa, mas para você. Exato. E aí, acho que tem algumas coisas que fazem isso ser melhor, né? E consentimento, né? É óbvio que se você provavelmente já chegou nessa... É óbvio não, nem tudo é tão óbvio. Mas é que se você provavelmente já chegou numa etapa ali do sexo, você provavelmente já tem esse consentimento. Mas não quer dizer que necessariamente você tem consentimento para tudo, Uhum. né? Então, por isso, mais uma vez, volta a questão da conversa, de alinhar as expectativas. E não precisa sentar na mesa e dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Às vezes acontece na hora. Inclusive, é melhor quando acontece na hora, né? Pô, eu gosto disso. Não, pô, faz desse jeito e tudo mais. E você tem que estar aberto aos sims e aos nãos, Uhum. né? E saber se reinventar também, né? Pô, esse não aqui pra mim, pô. Não, então vamos para um outro caminho, né? Acho que isso é importante de salientar. Acho que, tipo, é legal falar sobre isso, porque comigo sempre rolou essas conversas mais no pós do que no pré. Então, tipo, sabe, aquele momento que vocês estão lá, tipo, acabados na cama, deitados. Fumando um cigarro. Deus me livre, cara. Mas sim, tipo, nesse momento. é, E aí eu sempre fui muito aberto, né? E, tipo, cara, de fato você precisa estar pronto para escutar o que as pessoas têm para dizer. Porque você vai estar lá e vai falar assim, pô, gostei. Eu sempre fui bem transparente. Falei assim, nossa, gostei muito quando você fez tal coisa. E sempre perguntei, assim, na boa, sabe? Tipo, pô, teve alguma parada que eu fiz que não foi legal? Ou, tipo, tem algum jeito que você prefere? Tô sempre lá, porque acho que o sexo, de novo, né? Seja ele casual, seja ele num relacionamento, o sexo tem muito de comprometimento, né? Tipo, o sexo é dar e receber. Eu tô ali para te satisfazer, assim como eu sei que você tá lá para me satisfazer. Então tem uma troca muito profunda. Eu tenho experiências um pouco diferentes, assim. As conversas já chegaram a acontecer no pós, mas eu sou muito de perceber. Uhum. Então, tipo, eu não sou tão observador na vida real, mas no momento do sexo sou muito observador. Pra tentar entender, tipo, o que. Filho da puta, tá me zoando aqui. Mas de perceber o que, tipo, tá legal, o que não tá legal. E ir trocando, né? E aí, de fato, às vezes a conversa acontece sem se falar. Uhum. Então, que eu acho que entra um segundo ponto, que é assim, quando o sexo ultrapassa a barreira física, né? Você já falou da primeira vez que teve essa questão já de um aspecto emotivo envolvido, né? E para mim não tem nada que se compare quando você tem conexão, quando você tem química e quando você tem sentimento, né? Uhum. Então tem um negócio que para mim é extremamente afrodisíaco, que é a admiração, cara. Cara, se eu não consigo admirar uma pessoa hoje, né? Tipo, eu tô num relacionamento aí há 11 anos, né? Acho que eu acertei a data, espero que sim, né? Que senão isso vai me dar problema. Então, 2024, tá? Você tá vendo esse vídeo lá pra frente? É importante dizer que é 2024. Então, há 11 anos num relacionamento. E assim,
cara, eu tenho uma admiração tão grande, que isso é muito estimulante pra mim, Uhum. né? Então, eu percebo que o sexo ele vai ultrapassando essas barreiras físicas, assim. E, de fato, isso vai ficando num segundo plano, né? E vai entrando num quesito meio que de preliminar, sabe? Então, é óbvio que o físico, que o toque, que o beijo, que a puxada de cabelo, que o arranhão, tudo isso vai contar, né? Uhum. Mas meio que na preliminar, assim, essa admiração, tipo, de olhar pra pessoa e falar, cacete, porra, meu, é com ela que eu quero estar. Isso contribui demais pra minha experiência, assim. Sim. O Biel falou uma parada que nunca tinha parado pra pensar e me trouxe agora, que é o lance dos 5 sentidos. Não tem só o tato. Tem o lance, cara, tem tudo. Tem tudo. E eu acho que, tipo, o sexo, de certa maneira, é como se fosse uma entrega tão profunda, que, tipo assim, é como se só existisse vocês dois naquele momento. Então, tipo assim, eu sempre É gostei um mundo de... nosso. É mundo nosso. Eu sempre gostei de, tipo, pensar num cenário como um todo, assim, sabe? Tipo assim, eu, obviamente, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, homens, não importa o que você vai fazer. Seja com a higiene em dia. Pelo amor E de Deus. exija que a higiene da outra pessoa também esteja em dia. Porque assim, velho, acontece, né? Às vezes você, meu, foi depois de um dia de trabalho, faculdade, etc. Aí você vai direto para um lugar, pô, cara, vai tomar um banho antes, faz uma graça no chuveiro, convida a pessoa aí com você para você não falar assim, ô pedida, ô pedido, vem aqui, né? Nada disso. Então, tipo assim, pô, vai envolver o olfato, cara. A pessoa, você vai estar colado na pessoa, literalmente, sabe? Em cima, embaixo, do lado. Vai fazer várias coisas. Então, tipo assim, você tem que estar cheiroso, você tem que estar preocupado com a tua aparência, com a tua higiene, tipo, com o ambiente como um todo, né? Tipo, não importa se vai ser no seu quarto, na sua casa, ou se vai ser num motel. O motel é mais fácil, porque, tipo, ar-condicionado, tem aquela música ambiente gostosinha, tem, pô, quarto normalmente, se você não tá indo num pulgueiro, né? Tá arrumadinho, tá cheiroso, tá bacana. Então, pô, eu sempre gostei de pensar assim, em higiene, música ambiente, tipo assim, o lance da sedução, o legal do sexo é essa sedução, né? E é muito do que você estava falando, de tipo, pra eu me sentir seduzido, eu preciso ter uma conexão com a pessoa. E não necessariamente eu preciso amar ela, mas eu preciso achar ela interessante, eu preciso achar ela divertida, eu preciso achar ela inteligente, cara, enfim, sabe? É isso. Com certeza o sexo ultrapassa todos esses limites. Enfim, cara, É isso? é isso. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido um pouco essa conversa. Essa é a nossa primeira vez. É importante dizer que esse também foi o nosso primeiro episódio depois da apresentação, né? Mais uma vez, aproveita o campo de comentário aqui embaixo. Pô, não tá muito confortável? Manda uma direct nas nossas redes sociais que a gente vai deixar os links aqui embaixo na descrição do episódio. Beleza? E mais uma vez, gente, para dar aquela moral, compartilha com o brother, com outras pessoas que você acha que vão se interessar pelo assunto, pelo tipo de papo que tá rolando aqui, pela energia que a gente tem aqui já há algum tempo de amizade e tudo mais. E curta esse episódio para ajudar a gente, se inscreve no canal e sininho, né? Sininho, rapaz. E sininho, né, gente? Não pode não esquecer. Então curte, se inscreve e ativa o sininho aí para os próximos episódios, para você não perder nada desse papo de amigo para amigo. É não? Irmão, obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!